Hoje iremos trabalhar matemática financeira. Eu sou o professor Roberto da Rocha Miranda, da escola Antônio Valmir da Silva, e iremos trabalhar esse tema na aula de hoje. Então vamos lá. Matemática financeira. A matemática financeira possui diversas aplicações no atual sistema econômico. Algumas situações estão presentes no cotidiano das pessoas, como financiamentos de casa e carros, realizações de empréstimos, compras e crediário ou um cartão de crédito, aplicações financeiras, investimentos em bolsas de valores e entre outras situações. Lembrando alguns conceitos. A porcentagem é estritamente importante para a matemática financeira, dando suporte a inúmeras movimentações financeiras na representação do mercado de ações, envolvendo as operações de compra e venda, na construção de gráficos comparativos, qualitativos e quantitativos, na constituição de alíquotas de diversos impostos, entre inúmeras outras situações. Então, a porcentagem ela é estritamente está relacionada à matemática financeira, né? E a gente percebe que isso está muito presente quando a gente vai comprar alguma coisa, sempre aparece a porcentagem exatamente de desconto e tudo mais, principalmente quando você está se deparando com promoções, né? Porcentagem. Denominamos a razão percentual ou razão centesimal a toda razão, razão é divisão, né? Cujo, consequentemente, seja igual a 100. As razões percentuais são utilizadas para evidenciar a participação de uma parte no todo, né? A gente percebe que 25% é uma parte, 25 partes de 100, né? Para facilitar comparações, né? Uma razão percentual é normalmente escrita utilizando o símbolo de porcento, né? Que é esse símbolo aqui que está em amarelo, né? Dourado, né? Então, vamos lá. Porcentagem. Considera a seguinte situação. Um vendedor ganha uma comissão de 3% sobre o valor total vendido. Isso significa que para cada 100 reais vendidos, o vendedor ganha 3 reais de comissão. A taxa representada pela comissão do vendedor pode ser expressa em três formas. A forma percentual, que é 3%, forma fracionária, 3 sobre 100, e a forma decimal, que é 0,03. Você percebe que o 3, né? Aqui você tem dois zeros, então é uma divisão. Então essa vírgula está tecnicamente aqui, ela vai andar duas casas, né? Exatamente a quantidade de zeros. E aí ela anda para a esquerda. Aí bota a vírgula e preenche com um zero. Vamos dar aqui um exemplo, um exemplo bastante comum. Em uma sala de aula, 25% dos alunos utilizam a bicicleta como meio de transporte. Sabendo que temos 52 alunos, quantos utilizam a bicicleta? Então, é uma questão bem simples, né? Que dá para tirar de letra. Vamos ver a solução dela. Ó, 25% de 52. Então, esse de, esse conectivo, ele vai ser transformado em uma multiplicação. Então, 25 sobre 100, eu posso simplificar os dois números, né? Essa fração, ela não é irredutível. Então, eu posso simplificar todo por 25. E aí vai dar um quarto. Muito mais fácil de você trabalhar. Então, em vez de multiplicar 25 por 52, dividir por 100. Então, 52 vezes 1 dá 52. Dividir por 4 dá 13 alunos. Exatamente a quantidade de alunos que utilizam a bicicleta como transporte para chegar na escola. Certo? Então vamos lá. Alguns conceitos básicos, né? O capital, né? O capital é o valor aplicado através de alguma operação financeira, também conhecido como principal, valor atual, valor presente ou valor aplicado. Juros. Podemos definir juros como um rendimento de uma aplicação financeira, valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação ou a quantia paga pelo empréstimo de um capital. Então, a gente percebe que o juros está muito presente na nossa vida, né? Os juros pode ser uma conta que você atrasou e ela você vai ter que pagar mais, que é exatamente os juros. E temos um montante, é a soma do capital com os juros, conhecido também como valor futuro, certo? Então, para a gente calcular os juros simples, né? No sistema de capitalização simples, os juros são calculados baseados no valor da dívida
ou da aplicação. Dessa forma, o valor dos juros é igual no período de aplicação ou composição da dívida. A expressão matemática utilizada para o cálculo das situações envolvendo juros simples é a seguinte, é o J-CIT, né? Você lembra daquela formulazinha CIT? E o que significa esse CIT? O J é os juros, o C é o capital, o I é a taxa de juros e o T é o tempo. Vejamos alguns exemplos, né? Vamos olhar aqui um exemplo 1. Calcular os juros produzidos por um capital de R$ 100.000 aplicado durante 6 meses, a taxa de juros simples de 2% ao mês. Esse símbolo aqui representa uma abreviação de ao mês, certo? Para você lembrar. Então, como é que a gente resolveria essa questão? Calcular os juros produzidos por um capital de 100 mil, né? Você vai usar a fórmula CIT, né? J-CIT. E aí o C vai ser 100 mil, né? A porcentagem, né? A taxa de juros vai ser 2%, então 2 sobre 100, que é o I. E o T é o tempo, que é 6 meses. Veja que está em consonância, né? A taxa com o período. Então, todos estão na mesma base, meses, né? Então, dá para aplicar diretamente. Você corta 2 zeros, aqui dá 12, e 12, quantos zeros sobra? 3, né? E aí vai dar R$ 12.000 de juros. Vamos para o próximo exemplo. Determine o valor do capital que é aplicado durante 14 meses a uma taxa de 6% e rendeu um juros de 2.688. Como é que eu aplico? Agora essa questão ele quer saber o valor do capital aplicado. Então a gente vai usar a mesma fórmula, só que a gente vai usar para achar outro dado, que é o capital. Então a gente vai usar a mesma fórmula, J igual a CIT. O J já é dado, né? O rendeu os juros de 2.688. Você quer o capital, você representa pela letra C. O I é a taxa, que é 6%, você transforma numa fração, 6 sobre 100. E vezes 14, que é o tempo. E aí você faz 14 vezes 6, 84C. E o 100 passa para cá multiplicando. E aí vai dar esse número. Então, se você pegar 268.800 dividido por 84, vai dar R$ 3.200. Foi exatamente o capital que foi aplicado. Vamos à questão 3. Qual é a taxa percentual quando recebi 240 de juros em 10 meses sobre um capital de 1.200? Então, a gente quer saber agora a taxa, que é o I, né? Então, a gente vai usar a mesma fórmula. Os juros foi de 240, o capital 1.200, o I vezes o tempo, que é 10, né? Veja que a taxa está em consonante com a taxa de juros, né? O período, e aí você aqui, ó, 1.200 passa dividindo, né? Multiplica por 10 vai dar 12.240 por 12.000. Simplifica tudo por 120, vai dar 2 sobre 100. 2 sobre 100 nada mais é do que 2%. Lembre-se sempre, a taxa de juros I deverá estar indicada na mesma unidade de tempo que o número de períodos. Isso quer dizer o quê? Que o I, se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar meses. Se a taxa está ao ano, então o tempo tem que estar ao ano. Então tudo tem que entrar em consonância. Então temos as abreviaturas AD ao dia, AM ao mês, AB ao bimestre, AT ao trimestre, AS ao semestre, AA ao ano e AP ao período. Então tome nota que a taxa é sagrada. Então vamos a um exemplo. Obtém um juros simples obtido por um capital de 1.250 durante 4 anos a taxa de 2% ao mês. O que a gente percebe aqui? Aqui o tempo está em anos e a taxa está ao mês. Então a gente precisa fazer uma conversão. Conversão de quê? Para ficar tudo com o mesmo período. Então eu vou transformar esses anos aqui em meses. Então eu faço essa mudança aqui. 4 anos. Você percebe que um ano é 12 meses, então 4 vezes 12 é 48. Então 48 meses. Então faço essa mudança e aí aplico na fórmula. O J é igual a CIT, então 1.250 é o capital, no lugar do C, e o I é 2%, 2 sobre 100, e o tempo 48.
fazendo todas as operações devidas, vai dar exatamente R$ 1.200, certo? Ok? Tranquilo? Então vamos para a próxima. Montante. Montante é a soma do capital com juros e pode ser calculado de duas formas. O montante é exatamente o capital mais o juro. Os juros é o quê? Se você lembrar, né, da formulazinha, CIT. Então é só o capital mais o CIT. E é exatamente o que ocorre aqui, sendo que o N é o tempo. Então, vamos calcular o exemplo 5. Calcular o montante de um capital de investimento que é 100 mil, aplicado durante 6 meses, a uma taxa de juros de 2%. Então, como é que a gente resolve? Aplicando a fórmula, né? Esse N é o tempo, né? 6 meses, taxa 2%, 2 sobre 100, e o capital 100 mil. E aí você faz 100 mil vezes 1 dá 100 mil. 100 mil vezes isso dá isso. E aí você corta 2 zeros, com 2 zeros fica 12, sobra 3 zeros. E aqui dá 12 mil, aqui dá 100 mil, né? E aí vai dar 112 mil o montante, somando tudo. Vamos usar os juros compostos, né? O atual sistema financeiro utiliza o regime de juros compostos, pois ele é oferecido uma maior rentabilidade se comparado ao regime de juros simples, onde o valor de rendimento se torna fixo. E no caso de composto, o juro incide ao mês, de acordo com o somatório acumulativo do capital com rendimento mensal, isto é, a prática do juro sobre o juro. Então a gente vê aqui uma situação que a gente pode ver é isso. Considere uma pessoa que aplique R$ 500 durante 8 meses num banco a uma taxa de 1% ao mês, né? Será o valor de aplicação. Você percebe que no primeiro mês 500, aí tira 1% dá R$ 5, somando com capital, você vai ter um montante de 505. Esse 505 vai ser jogado no segundo mês e aí vai ser aplicado 1%, aí vai dar 5 e assim por diante. Aí você somando 5 e 5 com 505 dá 510 e 5. E aí você vai aplicando até chegar a 241,43, que é exatamente o que ela vai ganhar depois de 8 meses de aplicação, sendo que é essa taxa de juros. E vamos para a próxima questão, né? Vamos para uma que a gente está sendo bem breve. Então, você tem juros compostos, você tem uma fórmula, que é essa fórmula aqui, onde isso aqui é um exponencial, esse C é a capital e esse I é a taxa de juros, esse aqui é o montante. Então, a gente percebe que a gente vai utilizar a exponencial, veja que os juros crescem muito. Então, qual é o montante produzido por um capital de 7 mil aplicados a uma taxa mensal de 1,5% durante o ano? Então, a gente percebe, a gente utiliza na fórmula, 7 mil é o C, repete 1 da fórmula, o I é 1,5 sobre 100, e o tempo, como está em ano e a taxa é mensal, então um ano eu transformei em 12 meses. E aí, aplicando aqui, você aprendeu hoje na aula que a gente pode utilizar a calculadora para calcular essa conta difícil. Veja que algumas questões de vestibular eles já vão dar esse valor. E multiplicando por 7 mil vai dar 8.369,33. E temos um exemplo 2. Calcule o valor do capital aplicado em uma taxa de 2% ao mês, que rendeu em 10 meses a quantia de 15.237,43. Como é que a gente faz isso? Né? Ele quer saber o capital. Então, a gente sabe o montante, que é esse, né, que rendeu, e aí a gente coloca o C, repete o C, e a taxa é 2% ao mês, beleza? E aqui também está ao mês, então tá tudo tranquilo. E você fazendo as contas, dá 1,02 elevado a 10, você calcula isso na calculadora e faz a divisão. E a divisão vai dar muito próxima de R$ 12.500. Então é isso. A gente finaliza a nossa aula de hoje. Obrigado a todos. Por mais que eu tenha apressado no final, é devido à questão do tempo, que é limitado, tá bom? Obrigado pela atenção e até mais. E até o próximo vídeo.